Primeiramente, como é que o núcleo está estruturado, né? Só para a gente dar aquele início, apesar de que isso especificamente, gente, não é tão importante para a sua prova. Claro que é necessário saber, mas não é o que mais cai, né? Mas então, olha a estrutura. O núcleo apresenta um envoltório nuclear, que é composto por uma membrana dupla. Então, existe a membrana interna e a membrana externa, que se unem, gente, eles delimitam um espaço aí perinuclear, tá? Mas eles se unem em determinados pontos, essas duas membranas se unem em determinados pontos no que a gente chama de complexos de poro. Vejam aqui esse esquema, tá? Vejam que existem umas aberturas nesse envoltório nuclear. Essas aberturas são os complexos de poro. São realmente aberturas do núcleo que permitem a comunicação entre os dois meios, o intranuclear e o citoplasma, tá? Preenchendo aí o interior do núcleo, a gente tem uma substância aí bastante delgadinha, bastante gelatinosa, que é um nucleoplasma. Esse nucleoplasma ele está preenchendo tudo aí e o que fica, o que mais está presente dentro desse núcleo fica mergulhado nesse aloplasma. O que mais está dentro desse núcleo? Nucleolo, que é a estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui apontada, mais densa, que não está envolvida por nenhuma membrana, tá? Mas é onde acontece a síntese de ribossomos. Melhor, onde acontece a síntese das subunidades ribossômicas. Lembra que os ribossomos são constituídos por duas subunidades? Então tá, essas subunidades elas são produzidas ali e são enviadas para o citoplasma, onde eles vão participar da síntese de proteínas. Pois bem, além disso, a gente tem mergulhado nesse nucleoplasma, no interior do núcleo, o material genético na forma de cromatina. A cromatina é isso daqui, ó, que eu coloquei. São moléculas de DNA associadas a proteínas histonas. Essas moléculas de DNA, elas vão se enrolando aí nessas proteínas histonas, mas esse enrolamento, ele não é muito grande, né? A molécula de cromatina é o nome que a gente dá, a cromatina é o nome que a gente dá para quando o material genético das células está bastante descondensado, tá bom? Ele não está enroladinho, empacotado. E isso é importante por quê? Porque quando a célula está com material genético desse jeito dentro do núcleo, é possível com que regiões no DNA existem trechos que codificam proteínas, né? Existem os genes. Se essa molécula de DNA está muito enrolada, esses genes ficam meio que escondidos, eles ficam de difícil acesso. Quando a gente já tem a cromatina, que é o material genético descondensado, há um fácil acesso a esses genes, há um fácil acesso para que esses genes possam ser transcritos para que ocorra a produção de proteínas. Tá? Então, aí está a estrutura da cromatina. Essa cromatina, ela pode se transformar em cromossomos. O que é um cromossomo? É a cromatina compactada, condensada. Os cromossomos se formam lá na divisão celular. A cromatina é encontrada quando a célula não está se dividindo, quando ela está em intérfase. Pegaram isso? Isso é importante. Vamos lá. Quais são processos de grande importância que acontecem no interior nuclear? A duplicação do DNA e a transcrição, tá? Duplicação do DNA é isso mesmo, duplicação do número de moléculas de DNA. A partir de uma molécula vão ser formadas duas moléculas. E transcrição nada mais é do que o processo de produção de RNA a partir do DNA, tá? Nós vamos falar um pouco melhor sobre esses processos. Esses processos acontecem no núcleo quando a célula está em intérfase e o material genético está na forma de cromatina. Bom, primeiramente, quanto à duplicação do DNA. Muito importante isso daqui, ó. O DNA, a duplicação ou replicação do DNA é um processo semiconservativo. Por que semiconservativo? Bom,
DNA é uma dupla fita. Uma molécula de ácido nucleico unida a outra molécula de ácido nucleico, tá bom? O que acontece no processo de duplicação do DNA? Essas moléculas elas são separadas. Essa daqui serve de molde para a construção de uma nova, essa daqui serve de molde para a construção de uma nova. Então, cada nova molécula de DNA é formada por uma molécula de ácido nucleico antiga e uma nova, por isso semi-conservativo. Ah, prof, você usou muito aí as mãos, eu preciso entender melhor, já vou colocar. Então, olha aqui, cada molécula de DNA recém-formada é composta por uma fita antiga e uma fita complementar nova. Essa fita complementar nova, gente, ela é formada por um processo de polimerização. Vocês lembram que o DNA é um polímero? Que as suas unidades repetitivas são os nucleotídeos? Esses nucleotídeos, eles vão sendo inseridos num processo de polimerização. E sempre, gente, sempre, esse é o sentido da vida. O crescimento de uma molécula de ácido nucleico acontece no sentido 5', 3', tá? Sentido da vida. Olha aqui, por que é importante a duplicação do DNA? O que acontece? Bom, lembra que eu estou falando de intérfase e divisão celular? A gente vai falar melhor sobre isso já já. Mas em intérfase é o período em que a célula não está se dividindo, divisão celular, período que a célula está se dividindo. Na intérfase acontece aí, como eu falei, transcrição e duplicação de material genético. É quando a célula está funcionando mesmo, quando a célula está realizando as suas funções vitais. E quando isso está acontecendo, o material genético é composto aí, ó, por uma molécula de cromatina, que a gente então vai ter a designação de ribossomo, de cromossomo mesmo para entender melhor, é uma molécula simples. Para que essa célula depois se divida, essa molécula simples tem que ser duplicada. E é isso daqui que acontece então no processo de duplicação. A partir de uma molécula simples, são formadas duas moléculas. Essas duas moléculas formam o que a gente chama de cromátides irmãs. Então, antes o cromossomo ele era composto por uma cromátide. Agora ele vai ser composto por duas cromátides que ficam unidas através dessa região aqui que é chamada de centrômero. E essas cromátides são ditas cromátides irmãs. Duplicação do DNA. Aconteceu duplicação do número de cromossomos? Não, um cromossomo que era simples ficou duplicado, mas é um único cromossomo ainda. Como que se dá esse processo? Dessa forma aqui, ó. Lembra que eu falei que o processo é semiconservativo e usei minhas mãos? Então, olha aqui, olha a dupla fita de DNA. Dupla fita de DNA original com as fitas são antiparalelas, hein, gente? As duas moléculas de ácido nucleico que se unem, elas são antiparalelas. Uma tem sentido 3', 5', enquanto a outra tem sentido 5', 3', 5'. Elas se abrem. Uma serve de molde, essas daqui, ó, são molde, fita molde, para a construção de uma fita nova. Essas fitas novas, elas são formadas por inserção de nucleotídeos que não são inseridos de qualquer maneira, hein? Eles são inseridos por complementariedade de bases. Se tem olha aqui, vamos olhar. Se tem uma guanina aqui, o que vai ser colocado aqui é uma citosina. Se aqui tem uma timina, aqui vai ser uma adenina. Então, temos a complementariedade de bases. Cada nova fita é formada por uma antiga e uma nova. Processo semi-conservativo.